Fala turma, tudo bem? Bem-vindos à aula inaugural da formação bíblica pura e simples. É uma alegria estar aqui com vocês, eu estou ao vivo, estou aqui vendo vocês comentando aqui no chat e nós vamos ter aqui essa conversa juntos, né? Vamos falar um pouco aqui de tudo o que a gente vai ver na formação, mas essa aula aqui é uma aula muito especial. Sejam todos muito bem-vindos. Você que for entrando aí, coloca para mim de que cidade que você está falando. Diga para mim também qual é a igreja que você participe. Dê um alôzinho no chat aqui. Eu quero muito saber de onde que você está falando. Se você está falando do Nordeste, do Sul, do Sudeste, de que lugar do mundo você está falando, deixa aqui nos comentários. Eu quero saber, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estar aqui, eu estou muito feliz, estou alegre. Tenho certeza que esse encontro que a gente marcou aqui vai ser um encontro onde a gente vai ser extremamente abençoado. Sejam todos muito bem-vindos. Olha só, eu queria começar me apresentando, porque talvez nem todo mundo me conhece ainda, né? Meu nome é Ricardo Firage, eu sou pastor da Igreja Batista Capital, sou casado com a Vanessa, minha esposa, que está aqui, e os meus filhos também estão aqui, o João e o Natan. De fato, eu sou um dos fundadores e sou pastor-presidente da Igreja Batista Capital, lá em Engenheiro Coelho, em São Paulo, e há mais de 18 anos eu tenho me dedicado a conhecer e a ensinar as Escrituras. Eu estudei no Seminário Bíblico Palavra da Vida e desenvolvi ao longo do tempo uma maneira simples de transmitir a Palavra de Deus para qualquer pessoa, inclusive para uma criança, para que ela possa ouvir e entender o que a Bíblia tem para nos falar. Para mim, queridos, ensinar é uma consequência de viver. E foi a minha busca por conhecer e viver conforme o que a Bíblia ensina que me levou a ensinar na igreja, a discipular os meus filhos em casa e a compartilhar, inclusive, os conteúdos nas minhas redes sociais. Hoje, além de me dedicar à minha família e à igreja que eu pastoreio, eu também compartilho nas minhas redes sociais trecho dos devocionais que faço lá em casa com os meus filhos, né? Para despertar o coração das pessoas, para estudar, viver e ensinar a palavra de Deus. Minha família está aqui, eu vou chamar eles, eu quero que eles deem um alôzinho aqui. Vem aqui rápido. Vanessa, o Natan, vem aqui dar um abraço em todo mundo. Junta aqui, junta aqui. Opa, cadê? Natan, vem aqui na frente. João, Vanessa, dá um tchau para todo mundo. Nós estamos reunidos aqui, né? E essa aqui é a minha casa, a minha esposa amada, né? Que tem sido ali o meu alicerce junto comigo, os meus filhos que amo, junto aqui com a minha esposa, né? E nós aqui, queridos, somos a família Turano Firage. Nós temos uma identidade, tá bom? E nós sabemos quem nós somos, para onde nós vamos e sabemos quais são os valores que a gente carrega, né? Essa família aqui, de fato, é uma bênção que Deus colocou na minha vida. Viu? Amo vocês, dá um beijo em vocês aqui. Dá um beijo no Natan também. Dá um beijo na esposa. Deus abençoe a todos. Vamos lá. Natan passou aqui por baixo. Sabe, queridos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando... Faz talvez um mês, mais ou menos, que eu tive uma revelação maior da parte de Deus. No livro de Efésios fala que Deus, o apóstolo Paulo orando, fala para que a gente tenha espírito de revelação e sabedoria para conhecer mais e mais o nosso Senhor. E mais ou menos um mês atrás, eu tive uma conversa com Deus. Eu não sei se todos acreditam que Deus ainda fala conosco, mas eu acredito que Ele fala conosco. E eu estava tendo essa conversa com Ele, e Deus falou para mim assim: Ricardo, você lembra do primeiro vídeo devocional que você postou junto com o Natan? Eu falei, lógico que eu lembro. E ele perguntou assim para mim, querido, ele perguntou, qual que é o texto? E eu respondi para ele, Provérbios 4:23. E ele me perguntou, o que está escrito no texto? Querido, meu coração ele começou até a vibrar, e eu disse para ele assim, sobre todas as coisas, guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. E queridos, eu me peguei ali numa conversa com meu pai, o Pai da eternidade, falando comigo,
que nem eu falo com os meus filhos na minha casa, sabe? Aquele momento foi um momento emocionante para mim e ali Deus começou a revelar algo poderoso sobre aquilo que a gente carrega no nosso coração. E eu comecei a olhar as páginas das Escrituras de uma maneira melhor e com mais revelação. Sabe, isso foi uma história que eu quero contar para vocês logo que chegou, nem estava tanto no script isso aqui, mas para falar com vocês que não tem coisa melhor do que a gente desfrutar do nosso relacionamento com o nosso Deus Pai e quando a gente tem intimidade com Ele. Ok? Bom, se você está aqui, dá um alôzinho no chat e vamos em frente aqui. Gente, para mim é uma alegria estar com vocês hoje aqui na aula inaugural da Formação Bíblica Pura e Simples. Nos últimos meses eu tenho recebido muitas mensagens, quase todos os dias, de pessoas que têm me acompanhado os devocionais que eu faço com os meus filhos. E elas comentam que aprendem junto comigo, que gostam do jeito que eu ensino, que elas entendem a Bíblia com a minha forma simples de ensinar. E sabe, muitas delas também têm me perguntado sobre se eu tenho algum curso, alguma coisa que eu pudesse ensiná-las a entender e a ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. E a aula de hoje marca a inauguração da minha formação. E eu estou chamando aqui de formação porque o conteúdo que eu gravei aqui e coloquei lá dentro da plataforma vai muito além do que um curso. São 7 módulos e cada módulo praticamente é um curso. Se tornou realmente uma formação, uma versão menor, sabe? De um seminário teológico, por assim dizer. E a ideia é que hoje aqui vocês possam ter uma amostra daquilo que eu vou aprofundar dentro da formação, ok? Você está comigo? Eu preparei algo muito especial para vocês hoje aqui, tá bom? E eu imagino que todos que estão aqui conectados têm o desejo de conhecer mais e melhor a palavra de Deus. E para essa aula aqui, eu quero não apenas ensinar a Bíblia para vocês, mas eu quero lhe entregar ferramentas para que você possa, aí na sua casa, no seu relacionamento com Deus, entender, viver e ensinar a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Deus tem tesouros escondidos na sua palavra. E preste atenção numa coisa. O Senhor não escondeu os tesouros dos seus filhos. Ele escondeu os tesouros para os seus filhos. Deus colocou tesouros na palavra e Ele quer que eu e você encontre, porque Ele escondeu justamente para que a gente pudesse achar. Essa aula aqui vai ser como um mapa que eu quero colocar na sua mão, para que você possa cavar a palavra de Deus e encontrar os tesouros, para que você possa desfrutar desses tesouros, mas também que você possa compartilhar esses tesouros com a sua família. Você está animado aí? Você está preparado, né? Você está preparado para a gente começar aqui? Já aquecemos os motores. Se você está preparado, está comigo ainda, eu quero que você faça o seguinte. Olha, eu sempre costumo fazer isso, para a gente dar uma despertada e conectar. Eu vou contar até 1, 2, 3, a gente vai bater uma vez uma palma assim. O pessoal do estúdio aqui também já está preparado, tá bom? Então no 1, 2, 3 a gente vai começar, tá bom? 1, 2, 3 e... Isso aí. Coloca no chat aí. 1, 2, 3, bate aí. Olha só. Nos dias de hoje, mas não só nos dias de hoje, ao longo de toda a história, as pessoas caem em muitos enganos. E aqui há 3 principais razões. Eu estou falando, claro, enganos quanto às instruções religiosas. E os enganos, sabe quais são? Elas não leem a Bíblia, elas não sabem interpretar a Bíblia corretamente, e uma terceira razão que muitos caem em enganos é que elas desistem de interpretar e vivem de ouvir pregações. Acontece que quando um cristão faz isso, ele pode até inconscientemente tentando se isentar de uma responsabilidade que o próprio Senhor Deus deu para cada um de nós. Olha o que está escrito em Colossenses 3,16, na primeira parte do texto. Que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria. Perceba que esse texto aqui não é só para pastores, mas é para todos. Olha como que o texto termina. Uns aos outros.
é uma instrução para todos nós, para todos os filhos de Deus. E tem uma outra coisa, podemos ver que o apóstolo Paulo diz claramente, ensine e aconselhe uns aos outros com o quê? Com toda a sabedoria. Mas como que a gente vai ensinar com toda a sabedoria? Como é que eu faço isso? Nós precisamos ensinar e aconselhar uns aos outros segundo a palavra de Deus. É por isso que o texto começa dizendo que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Numa outra tradução diz, habite ricamente em vocês. Agora, como é que você poderá viver a realidade desse texto de Colossenses 3,6 sem conhecer as Escrituras? Como é que você vai poder andar na verdade se você não conhece a verdade que está contida na soma de todas as palavras da Escritura? Como é que você vai ensinar a instrução do Senhor aos seus filhos sem conhecê-la com clareza? Muitas pessoas vivem enganadas sobre diferentes áreas da vida, sobre o casamento, sobre a criação de filhos, sobre suas capacidades individuais, sobre finanças, sobre a sua vida profissional, sobre a sua vida espiritual. Sabe por quê? Porque não conhecem a palavra de Deus, ou porque não conhecem como deveriam. Você precisa ter essa consciência, querido, despertada hoje. Sabe, o adversário das nossas almas, ele não quer, Satanás não quer que você leia a palavra. E a sua própria carne, minha própria carne também não quer isso. Mas em algum lugar dentro de você existe um anseio, sabe? Existe um clamor do Espírito de Deus que deseja por mais da palavra, esse alimento espiritual tão poderoso que é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi isso que Jesus disse. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O seu espírito está pronto para mergulhar na palavra, para vivê-la, para desfrutar de todas as promessas e instruir os seus filhos no mesmo caminho. Mas por vezes a sua carne é fraca, ela quer desistir, ela te desestimula. E é por isso que nunca vai ser fácil, querido, crescer no conhecimento da palavra. Existe uma batalha. Vai exigir esforço, não vai ser confortável, você vai ter que sair da sua zona de conforto, porque é uma batalha sendo travada entre a carne e o Espírito. Só que o Espírito Santo está agindo em nós. Você crê nisso? O Espírito Santo está agindo em mim, está agindo em você aí também. O Espírito Santo está nos fortalecendo sempre para vencer essa batalha. Só que eu e você, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos de uma posição de fé. Nós precisamos de uma decisão de fé. Certa vez, um homem de Deus, muito conhecido, chamado Josué, depois de ter conquistado a terra prometida, ele chamou todas as tribos e fez uma proclamação de fé muito conhecida. Ele disse assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma decisão de fé, uma declaração poderosa que eu e você precisamos aprender e precisamos nos apropriar, porque são decisões como essa que nos colocam no movimento de mais e mais intimidade com o Senhor. Ou uma decisão como a de Esdras, que foi uma decisão que ele tomou de todo o coração, e que eu quero explicar um pouco mais para vocês, porque essa foi uma decisão também que impactou muito a minha vida, e que está lá em Esdras 7:10. Mas deixa eu ver se você está aqui, você está no chat, você está acompanhando a gente aqui, você está comigo, está aqui conectado comigo, eu quero que você fique aqui animado, porque eu quero prosseguir um pouco aqui, desenvolvendo esse pensamento para de fato a gente entrar na aula. Olha só, deixa eu tomar um golinho d'água enquanto você escreve aí no seu comentário. Deixa eu tomar um golinho d'água. O Brasil inteiro está no chat. Tem gente que é tudo no seu lugar. Me disseram aqui que tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil. Eu não consegui ver tudo aqui, porque sabe como que é, né? Eu tenho 2 neurônios aqui, um pensa numa coisa, não consegue acompanhar as duas coisas juntos.
Mas que bom que todo o Brasil está aqui, que Deus abençoe todos vocês aí, que cada canto da nossa nação e de todo o planeta também seja abençoado no nome de Jesus. Olha só, vamos voltar aqui em Esdras 7:10. Lembra? Josué tomou uma decisão e ele declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora Esdras, num outro momento, quando ele estava voltando do exílio da Babilônia e tratando num momento específico da nação que precisava de restauração, e Esdras se posicionou ali para ser usado por Deus para restaurar a espiritualidade daquela nação, do povo de Deus, na nação de Israel. O texto diz assim: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Sabe, queridos, quando eu li esse texto, eu notei que a restauração espiritual que Deus estava promovendo na vida do povo de Deus naquela época estava acontecendo porque um homem tomou uma decisão. A palavra de Deus diz que ele decidiu dedicar-se. Numa outra versão diz que ele tomou uma decisão de todo o seu coração, ele dispôs o seu coração, todo o seu ser, com todo o seu homem interior. E naquela época, irmãos, o povo de Deus precisava de restauração. Mas quando eu li esse texto e Deus trouxe para mim uma profundidade maior sobre esse texto, eu era que estava precisando de restauração. Era eu que precisava ser renovado. Era eu que precisava experimentar a mesma coisa que o povo de Deus tinha experimentado pela decisão daquele homem. Então, aprendendo com esta lição na vida de Esdras, eu decidi me posicionar. E eu tomei essa decisão. Sabe qual decisão que é essa? Sabe qual decisão de me dedicar que eu tomei? De me dedicar e de me esforçar? A decisão foi: eu vou me dedicar de todo o meu coração a estudar, a praticar e a ensinar a palavra de Deus. E queridos, a minha vida mudou. O meu ânimo foi vivificado. O meu vigor espiritual cresceu. Minha família foi impactada. Meu casamento amadureceu. Meus filhos se desenvolveram. A igreja que eu faço parte foi tocada pelo Espírito Santo. E foi pelo Espírito de Deus que a minha vida foi transformada. E continua sendo num processo crescente que vem do alto. Mas porque um dia eu decidi de todo o meu coração estudar, praticar e ensinar a palavra de Deus. A começar, claro, pela minha própria casa, mas também a todo lugar que Deus me enviar. E sabe como que é, né, turma? Todo mundo sabe que a gente precisa ler, que a gente precisa ter comunhão com Deus, precisamos entender a palavra, precisamos viver a palavra, isso todo mundo sabe. Mas tem uma chave aqui que a gente precisa virar. Tem uma chave que eu e você precisamos ter plena consciência. E você sabe qual chave é essa? Se você realmente quer experimentar transformação, mudar de forma, mudar de natureza, a sua vida, a sua casa, é necessária uma decisão de todo o seu coração. E olha só, parte dessa decisão você já tomou, porque você está aqui nessa live. Você quer crescer na palavra de Deus, sim ou não? Responde aqui no chat se você não quer mais da palavra de Deus, se você não quer crescer mais, se você não quer se desenvolver em maturidade, comenta aqui. Sabe de uma coisa? Eu vou agora, essa aqui foi uma introdução, meus queridos, porque é agora que eu vou entrar mesmo no conteúdo principal da aula inaugural, e eu sei que Deus vai abençoar a sua vida, e com aquilo tudo que eu vou compartilhar sobre o método que eu utilizo para entender e viver a palavra, sabe? Mas eu sei que tem pessoas que poderiam estar aqui para serem abençoadas da mesma forma que você, mas infelizmente não estão. E eu quero te convidar a ser um agente de resposta na vida dessas pessoas. Se você não curtiu ainda, curte aqui a live, né? Mas eu quero pedir para você compartilhar. Quem são as pessoas que você conhece e que você sabe que precisariam estar aqui? Que você sabe que precisariam ouvir o que eu vou ensinar, que precisaria crescer no conhecimento das Escrituras, mas não estão. Envia esse vídeo para elas. Envia, seja um agente do reino agora para o crescimento de outras pessoas. Compartilhe esse vídeo aqui, esse link, o link do vídeo, com pelo menos 3 pessoas
que você pensou aí, tá bom? Para que essas pessoas sejam abençoadas aqui, assim como você está sendo. E você está sendo abençoado? Abençoada? Coloca aqui no chat. Eu gosto de conversar, de olho no olho, né? Eu tô aqui atrás da telinha, eu queria estar junto com você para dar um abraço, né? Para a gente poder tomar um café preto e comer um pouco manteiga, né? Então, fala aqui comigo, depois eu vou olhar com muito carinho todo esse chat que vocês estão registrando aqui. Então, olha aqui, quem está comigo? Você está comigo? Nós vamos começar, de fato, o conteúdo principal da aula, tá bom? E se você está comigo, todo mundo que está no estúdio aqui, ó, o pessoal está todo mundo, né, concentrado. Então, mais uma vez, no 1, 2, 3, a gente bate palma. Está preparado aí? Você está preparado aí na sua sala, na sua casa? No 1, 2, 3, vai 1, 2, 3 e... Queridos, eu quero ser bastante prático em como eu vou compartilhar o meu método de estudo e ensino da palavra de Deus com vocês hoje, tá? E como é que a gente vai fazer aqui? Eu selecionei um texto. O texto que eu selecionei foi Romanos 12, 2. E nós vamos, a partir desse texto, aplicar, né, passar pelas 3 etapas que aprendemos com Esdras. A etapa número 1, nós vamos estudar o texto. Com qual objetivo? O objetivo de ler e entender. Na segunda etapa, nós vamos praticar. Com qual objetivo? Com o objetivo de transformação pessoal. E na etapa número 3, nós vamos ensinar o texto, com o objetivo de gerar transformação no outro. Mas antes disso, queridos, eu queria orar. Podemos orar? Feche seus olhos, dobre sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, nós reconhecemos que quando abrimos a Tua palavra, Senhor, nós precisamos do discernimento espiritual. Não por nós, Senhor, mas pela revelação da Tua palavra, mediante o Teu Espírito. As coisas espirituais são discernidas no Espírito. Então faz a gente agora enxergar aquilo que Tu quiseres, Senhor. Ministra aos nossos corações. Ministra a todas essas pessoas, Senhor, que estão conectadas aqui. Fala conosco, fala com aquele que está ministrando, mas fala com aquele que está ouvindo também. Nós entregamos a liderança, Senhor, desse momento de compartilhar da palavra. Preside esse momento, Espírito Santo. E eu oro agradecido, porque eu sei que o Senhor está agindo em mim, em nós, para a Tua glória. E nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém aí no chat? Então vamos lá. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui, peraí. Vai comentando aí, é tudo ao vivo, né? Então ao vivo você sabe como que é. Eu já estou falando aqui há quanto tempo? Quem pode me ajudar? Então vamos lá, vou falar meia hora, já foi meia hora. Então vamos em frente, ó. A gente vai começar a ler o texto, na primeira etapa aqui, lembra? É a etapa de estudar. Qual é o nosso objetivo? Ler e entender. Vamos começar lendo o texto. Nós vamos ler o texto de Romanos 12, 2. Diz assim o texto, ó. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Antes de tudo, deixa eu já dar uma dica de ouro para vocês. Nós precisamos utilizar uma linguagem contemporânea, uma tradução que use uma linguagem dos nossos dias, como, por exemplo, a NVI e a NVT. Nós precisamos entender que esse livro foi escrito em línguas que estão mortas, que elas não fazem mais parte, existe um obstáculo, uma distância. E utilizar aqui uma tradução com o português que a gente utiliza no nosso dia a dia, vai ser muito, muito importante já para você quebrar todas essas barreiras linguísticas. Você vai vencer essas barreiras com uma boa tradução. A segunda coisa é que a gente precisa observar. Nós temos uma facilidade de olhar o texto e já querer sair interpretando, mas nós precisamos observar antes de interpretar. Quando a gente se aproxima do texto, a gente carrega tudo aquilo que a gente pensa, os nossos pressupostos. Geralmente a gente interpreta com o nosso jeito de pensar. E isso é importante na vida, porque a gente toma muitas decisões, né?
E esse processo meio que automático é importante para muitas delas. Mas quando a gente vai interpretar o texto, nós precisamos observar com atenção, para que o texto fale por si só conosco, antes que a gente queira forçar algum dos nossos achismos. A gente precisa ler o texto com atenção. Puxa o freio de mão. Para, não queira interpretar. Olha o texto, observe o texto. E eu quero ler mais uma vez o texto, né? Eu estou recitando o texto aqui. Eu não sei se você está com uma Bíblia na mão ou não, mas eu quero que você depois leia o texto com calma, tá bom? Vamos ler mais uma vez com atenção. Ó, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Excelente. Quando a gente está nessa primeira etapa de ler, a gente precisa observar, e a gente precisa observar três coisas: o contexto, o conteúdo e conexões. Veja comigo aqui, vamos observar um pouco do contexto. Por quê? Porque é aqui que muita gente tropeça. Nós precisamos entender o texto dentro do contexto. Imagina se você assistir a cena de 1 minuto de um filme. Eu vou te perguntar uma coisa, você vai conseguir entender o filme todo? Claro que não. E você acha então que se você pegar um versículo isolado, você vai conseguir entender o que ele está dizendo? A resposta é claro que não. Por isso que a gente não pode, queridos, usar a Bíblia simplesmente como uma caixinha de promessas. Nós precisamos entender aquilo que Deus quer falar dentro do contexto histórico, dentro do seu contexto apropriado. E para a gente entender esse contexto, a gente precisa fazer as perguntas chaves, perguntas importantes para o texto. Por exemplo, nós estamos num texto aqui de Romanos. Então a gente precisa perguntar, quem que escreveu Romanos? Para quem que esse cara escreveu? Como era o tempo naquela época? A cultura, a história. E essa cidade aí, onde ficava? E a política, como era? Sabe? E como que você pode fazer isso? Olha, eu estou nas minhas mãos aqui uma Bíblia de estudo, tá vendo? E antes de qualquer livro da Bíblia, ela tem 2 ou 3 páginas aqui que faz a introdução do livro. Então, se você ler essas 2, 3 páginas, você vai conseguir entender um pouco ali o que está acontecendo nesse livro. Também tem um esboço do livro. Então, você pode ler essa introdução que vai te ajudar muito. Claro, queridos, que é vital você também conhecer a carta, ler a carta. Eu não posso aqui simplesmente te enganar e falar que não precisa. Claro que precisa. Se você quer interpretar com muita propriedade, você precisa ler o livro. Como é que você vai tirar um versículo lá e achar que vai entender se você não lê o livro? Romanos tem 16 capítulos. Numa sentada aí de 25, 30 minutos, você lê esse livro. Tá? Lê com calma, com atenção. E aí, diante desse contexto, com essa visão, aí você consegue entender, né, esse versículo. Aí você já fala, pastor, mas dá muito trabalho. Pastor, já estou cansado só de ficar pensando nisso, de ter que fazer tudo isso. Mas, querida, aí é a sua escolha. A pergunta é o seguinte, você quer colher a transformação na sua vida e na vida da sua casa? Então você hoje precisa decidir dedicar, você precisa dedicação, sem esforço. Ninguém vai muito longe. Mas vem comigo, sabe por quê? Porque tudo é complexo quando a gente não sabe fazer. Mas depois que a gente aprende, as coisas vão ficando mais fáceis, sabe? Então dê tempo e permita-se que Deus te ajude nesse processo. Eu já fiz uma pesquisa aqui, né, nesse contexto todo, e deixa eu falar algumas coisas que eu sei e também nessa última pesquisa descobri. O apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, ele foi um dos principais líderes da igreja primitiva. Talvez você já saiba disso. E ele escreveu muitas cartas a diversas igrejas. E nessas cartas ele abordava doutrinas fundamentais da fé. Essa epístola aqui de Romanos, ela foi dirigida aos cristãos que estavam em Roma. E era uma comunidade composta por cristãos, tanto judeus como gentios, que enfrentavam desafios culturais e teológicos naquela época. E Roma era a capital do Império Romano. Era um centro de poder, de cultura, um lugar onde tinha muito comércio. E os cristãos naquela época, preste atenção nisso, eles estavam sofrendo muitas pressões
para se conformar aos padrões pagãos predominantes. A carta aqui de Romanos é uma exposição da teologia cristã, abordando temas como pecado, salvação, graça, fé e a justiça de Deus. E no capítulo 12 é um momento que marca uma transição muito importante. Até o capítulo 11 é muito ensinamento teológico, mas a partir do 12 parece que tem uma espécie de uma divisão, não é uma divisão, mas uma dobradiça na carta, e aqui ele começa a ser prático. E ele começa falando sobre que nós precisamos nos oferecer como sacrifícios vivos e que a transformação das nossas vidas acontece de fato pela renovação da mente. E sabe, eu pincelei aqui um pouco do contexto dessa carta para você ter algo na sua casa, mas na sua mente agora, tá bom? Mas essa pequena pesquisa te ajuda a entender esse contexto, para quando você for agora interpretar, você não vai interpretar fora do seu contexto. Mas agora que a gente viu um pouco do contexto, a gente tem que ver o conteúdo. E como que a gente faz isso? A gente vai pensar as principais palavras do texto. Tá? Agora é conteúdo. Vamos pensar palavras importantes desse versículo, Romanos 12, 2. Primeiro, a gente sabe aqui que Paulo foi o apóstolo, o autor da carta, né? Ele era esse apóstolo, um cara muito influente, que fez diversas missões naquela época. E a gente já sabe também que foi dirigido aos romanos, que eram os destinatários dessa carta. Mas vamos ver aqui alguns verbos que aparecem. Eu quero que você preste atenção nisso, porque quando a gente olha cada pedacinho e aumenta o significado, naturalmente a gente aprende mais. Olha só, um verbo, amoldem, do verbo amoldar. O que é amoldar? É adaptar-se ou conformar-se a um padrão, um modelo. Olha o que eu trouxe aqui, ó. Sabe o que é isso? Isso aqui é um molde, uma forma, né? Uma forma. E daqui a pouco eu vou trabalhar mais um pouco disso. Mas amoldar é tomar a forma da forma, ok? Daqui a pouco isso aqui volta. Gostou, né? Pastor, o que ele vai fazer com esse negócio? Será que tem mais alguma coisa? Será que ele vai trazer uma ovelha, um camelo aqui? Não, não tem, só tem a forma hoje. A próxima palavra é transforme-se, do verbo transformar. Transformar é alterar completamente, é mudar de forma, mudar de natureza. Um outro verbo importante, experimentar. Experimentar é provar, testar, algo que você quer confirmar a validade, ou até a verdade, né? Uma outra palavra importante é capazes, que vem do verbo capaz, que é apto ou qualificado a realizar ou compreender algo. E o último verbo aqui é comprovar. Comprovar é verificar, certificar, confirmar a veracidade de algo. Então vimos aqui alguns verbos. Tem muitos verbos aqui, né? Quando um texto tem muitos verbos é que tem muita coisa para ser feita, ok? Mas vamos pensar agora em outros termos, né? A gente viu lá pessoas envolvidas, vimos as ações e vamos ver aqui então agora alguns termos importantes. Olha, a palavra diz padrão deste mundo. Padrão, nesse contexto aqui, é um sistema de valores e práticas, né, que serve de modelo ou de referência, tá bom? Muito conectado lá com a outra palavra de molde, de forma. O mundo refere-se ao sistema secular e cultural daquele momento, né, que estava se opondo aos princípios de Deus. Então, o padrão deste mundo, o que é? É um sistema de valores e práticas que são opostas aos princípios de Deus, representando a cultura secular daquele momento. Ok? Esse é o primeiro termo. Tem um outro termo aqui, renovação da mente. O que é renovação? Renovação, queridos, é um processo para fazer algo que se desgastou, que ficou velho, voltar ao seu estado original ou ao seu estado de novo. É um rejuvenescimento. Mente é a sede do nosso pensamento, da razão e do nosso entendimento. Então, renovação da mente é o processo para fazer a nossa mente voltar ao seu estado original, de pureza original, fazer a nossa mente voltar aos requisitos que tinha no princípio, que é propriamente a mentalidade de Deus. E o terceiro e último termo, né, que a gente vai olhar no conteúdo, é boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Boa é algo que possui qualidade positiva,
moralmente correta, uma coisa útil. Agradável é alguma coisa que proporciona prazer, satisfação. Perfeito é aquilo que é completo, sem defeitos, falhas, né? Alguma coisa que atingiu o seu grau máximo de excelência. E vontade de Deus refere-se, então, ao desejo, ao plano e o propósito divino. Então, quando nós pensamos na boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós estamos pensando na plenitude da vontade de Deus para as nossas vidas. E essa plenitude, que é excelente, que é perfeita, que não tem falhas, é o melhor lugar onde a gente pode estar. Ok? Então vimos aqui um conteúdo e nós vamos dar mais um passo, que agora é conexões. E eu quero pegar aqui rapidamente e fazer algumas conexões, porque o texto fala do quê? Olha, amoldar a uma forma, ok? Isso é importante. Presta atenção, Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Então aqui nós vemos que Deus, durante a criação, na origem de tudo, transformou aquilo que era sem forma e vazio, e a gente vai ver isso na narração do primeiro capítulo de Gênesis, né? Ele então dá forma e depois ele enche aquilo que estava vazio. Ele cria os céus e depois enche com as aves. Ele cria os mares e depois enche com os peixes, tá bom? Mas é importante isso, dar forma e encher. Nós temos um outro texto que está lá em Isaías 55:8, que eu quero pensar aqui também. Diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Os caminhos de Deus são melhores que os nossos, os planos de Deus são melhores que os nossos, a vontade de Deus é melhor do que a nossa, é melhor, é mais alta, é boa, agradável e perfeita. E para fechar aqui, eu quero ler um último texto, que está lá em Efésios 1:17, que diz assim, é uma oração que o apóstolo Paulo está fazendo aos irmãos de Éfeso. Ele diz assim: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. A renovação da mente vem através do Espírito, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Esse texto fala sobre o poder do Espírito de trazer em nossas vidas sabedoria e revelação para termos o pleno conhecimento dele. Então é importante a gente pensar aqui que para a gente ir para este momento de transformação, a gente precisa sim da palavra, mas a gente precisa também do Espírito. Então agora que nós vimos o contexto, o conteúdo e a conexão, nós vamos um pouquinho mais para frente agora e nós vamos para a segunda etapa. Nós já fizemos aqui, lemos, né? Estamos entendendo e agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o fechamento aqui para entender que tudo que está escrito, tá bom? E aqui eu vou fazer a minha explicação e a gente vai fazer junto aqui. Isso, preste atenção. Olha o que o texto está querendo dizer. Irmãos, não tomem a forma do sistema que é contrário à mentalidade de Deus. Eu sei que vocês estão sendo pressionados e influenciados aí por toda essa cultura pagã, grega e de Roma, que vocês estão enfrentando. Mas ao contrário, de vez em vocês cederem a esta forma, mudem completamente a forma e a natureza de vocês. Como? Através de um processo de fazer a sua mente pensar de um modo novo, conforme Deus pensa. Vejam, existem duas possibilidades e vocês podem aqui agora manter a forma do mundo ou vocês podem, através de uma mente nova, tomar a forma que Deus quer para vocês. E se vocês renovarem a mente, a vida de vocês também será nova. E vocês vão viver integralmente os planos e a vontade de Deus. E vocês bem sabem que os planos de Deus são bons e úteis, são prazerosos e agradáveis, são completos, ou seja, não falta nada, porque eles são perfeitos e sem falhas. E a gente fecha pensando assim, qual é a forma que você vai escolher? Veja, o entendimento do texto, vai escolher a forma do mundo ou vai escolher a forma de Deus? Para escolher a forma de Deus, você precisa do processo
de renovação da mente, para você experimentar tudo aquilo que Deus quer para a sua vida. E agora nós vamos dar um passo para a segunda etapa. Estão comigo? Quem está comigo aí? Diga amém. Diga no chat amém. Ó, respira fundo. 1, 2, 3 e... Vamos em frente. Ó. A segunda etapa, a primeira foi o quê? Entender. A segunda etapa, então, agora é praticar. Olha o que Jesus disse em Mateus 7:24. Ele disse assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Não adianta só entender. Se você não praticar, você vai ser o cara que está construindo, né? A pessoa, né? Cara, olha eu falando. Parece que eu tenho 20 anos aqui, né? Você vai ser a pessoa que estará construindo sobre a areia. Então aqui nós temos que responder a pergunta: o que esse texto tem a ver comigo? E daí? Veja, nós também sofremos nos dias atuais uma pressão para seguir os padrões desse mundo. Sim ou não? O que você acha? Sim ou não? Diga no chat. E para romper com essa forma que a gente é pressionado, só tem um caminho, é renovar a mente. O foco da aplicação desse texto está na renovação da mente. Mas a aplicação não pode ser genérica, tem que ser específica, sabe? Genérica assim, como é que você vai renovar sua mente? Você fala assim, eu vou orar mais. Não, orar mais não é aplicação, gente. Orar mais é conversa fiada, tá bom? Você precisa ser específico. E eu quero lidar com você em alguns aspectos. Primeiro com a palavra. Porque a renovação da mente acontece pela palavra, né? Deixa eu ver aqui como vocês estão. Olha, aqui ó, um monte de gente aqui dizendo amém. Sim, vamos em frente. Ó, como é que é uma aplicação da palavra? A aplicação assim, ó, eu vou ler a palavra todos os dias pela manhã, no meu período devocional. Com o objetivo, não de ler grandes porções, talvez ler um capítulo por dia, mas eu quero ler e entender. Veja, uma prática clara. Talvez você pode dizer assim, ó, eu vou fazer isso toda vez depois que eu estiver escovando os dentes. Sabe? Uma aplicação prática. Você precisa definir isso na sua vida. Mas você também, a gente viu que a renovação acontece pelo Espírito Santo. Então a gente vem numa segunda possibilidade. Ó, eu vou estabelecer o meu ato devocional de intimidade com Deus todos os dias. Pastor, mas não tenho tempo. Então tá bom. Eu vou acordar 15 minutos mais cedo. Mas eu não consigo acordar 15 minutos mais cedo. Então você vai dormir 15 minutos mais cedo. E no seu devocional você vai ler, vai orar, vai louvar a Deus e você vai ter ali um tempo de intimidade com Deus. E sabe, na formação bíblica pura e simples, nós temos 3 aulas incríveis sobre vida devocional que você vai aprender o porquê, como, e a gente vai fazer um devocional prática, inclusive. Mas ó, tem ainda pessoas. Pensa comigo aqui. As pessoas nos influenciam. As pessoas podem renovar ou não as nossas mentes. Dependendo de quem você está conversando, aquela pessoa traz coisas importantes, coisas de Deus, dependendo não. Então, talvez uma maneira de você aplicar olha, por um tempo determinado, essas pessoas aqui, ó, Beltrano e Ciclano, que estão me influenciando de forma negativa, que estão me influenciando coisas contrárias à palavra de Deus, e eu não estou conseguindo lidar com isso, eu vou me afastar nesse momento. Para que eu possa me fortalecer e talvez no futuro eu volte a me relacionar, mas aí eu influenciando elas. E a gente precisa ter discernimento para isso, tá bom? Às vezes a gente não consegue. Quando a gente não consegue, meu irmão, tem que dar passos para trás, tá bom? Quer ver uma outra possibilidade, que a gente é muito influenciado na nossa mente? Eu vou parar de assistir essa série aqui no Netflix, eu vou parar de frequentar esse lugar, porque eu percebi que essa série ou esse lugar aqui tem me influenciado para seguir o padrão do mundo. Então veja, coisas práticas, você tem que dar nome aos bois. E por final aqui, desenvolvimento. Eu vou participar do treinamento bíblico, por exemplo aqui da formação bíblica pura e simples, eu vou participar da escola dominical para o meu amadurecimento espiritual. Certo? Então aqui a gente viu algumas coisas, palavra, espírito, pessoas e desenvolvimento. E aqui, então, irmãos, olha o que a gente fez. A gente aplicou esse texto na minha vida e na sua vida, tá bom? Agora, a partir a gente pôr isso em prática para a gente viver. E nós vamos para a última etapa agora, que é a etapa de ensinar. Quando você entende algo e você está vivendo esse algo, ensinar fica muito mais fácil. A minha mãe, ela faz um bolo de cenoura com chocolate, com calda de chocolate, delicioso.
E ela não é professora, mas se você for lá na cozinha com ela e perguntar para ela, Dona Idalina, como é que faz esse bolo? Ela vai te ensinar. Porque apesar de ela não ser professora, ela sabe fazer. Quando a gente sabe fazer alguma coisa, ensinar é consequência. Por isso que as etapas anteriores são vitais, para você entender claramente o texto, viver ele, e o ensinar vai ser uma consequência. Por isso que é tão vital você entender esses passos, ok? E aqui no ensinar eu quero dar algumas dicas práticas, tá bom? Eu listei 4 aqui, que depois a gente vai ver no módulo inteiro lá da formação bíblica. Mas o primeiro ponto é assim, você vai ensinar alguma coisa, você precisa ter um objetivo. Quando você for ensinar, a primeira coisa é o que você tem em mente que você vai ensinar. Quando você vai ensinar o seu filho a andar de bicicleta, não dá para no mesmo dia você querer ensinar ele a andar de patins ou querer andar de skate. Sabe, você precisa concentrar. Qual é o objetivo que eu quero ensinar? Nesse texto, claramente, o que nós temos aqui para ensinar é uma transformação que vem pela renovação da mente. A gente quer mostrar aqui renovação da mente que gera transformação. E essa transformação vai nos conduzir para uma forma que, da forma do mundo para a forma de Deus. Ele vai nos transformar. E essa transformação também vai fazer a gente viver todo o plano, o propósito e vontade de Deus. A palavra-chave aqui para o nosso estudo e para esse objetivo é transformação. Essa é a primeira parte que eu faço quando eu vou ensinar. A segunda parte, eu peguei o texto e aí eu vou procurar o quê? Termos chaves. E aqui, eu já pensei alguns. Olha só, deixa eu te falar. Eu pensei 4. Ó, o primeiro é molde do mundo. O segundo é transformação. O terceiro é renovação da mente. E o quarto é plano perfeito de Deus. Porque olha só, não se amolde a esse mundo, mas transforma. Obtenha transformação. Por quê? Por onde? Pela renovação da mente. Para quê? Para desfrutar tudo que Deus tem para você. Veja que com esses 4 termos você explica o texto. Então você estudou lá, entendeu o objetivo, já estudou as palavras, agora você vai pegar os termos chaves. No começo pode ser um pouquinho difícil, mas depois você vai acostumando e fica fácil, tá bom? E aqui, o próximo passo é pegar 2 ilustrações. A primeira está aqui na minha mão, desde o começo, que é o molde. Essa aqui é a terceira dica, tá? De ensinar o molde. É assim que eu faço. Quando eu coloco um bolo aqui dentro, o bolo toma a forma da forma, ok? Então essa é uma excelente ilustração para mostrar que existe uma forma no mundo que quer imprimir sobre nós uma forma. E a segunda palavra que é chave, que é transformação, é a minha segunda palavra de ilustração. A palavra transformação, ela, se você pesquisar aqui, eu fiz uma pesquisa, né? Era a palavra do original, que ela é metamorfô, que significa para os nossos dias metamorfose, ok? E quando a gente pensa em metamorfose, a gente pensa logo naquele momento de mudança de forma do quê? Da lagarta para a borboleta. A lagarta tem uma forma e uma natureza. A borboleta tem outra forma e outra natureza. Então a transformação é essa mudança de forma, de natureza, que aconteceu da lagarta até a borboleta, ok? E para fechar, depois que a gente já viu o objetivo, depois que a gente viu quais são os termos chaves e quais as ilustrações, agora eu vou desenvolver isso numa conversa com meu filho. Deixa eu colocar aqui, tomar um golinho d'água. Eu quero que você me dê um alô aqui para saber se você está gostando da aula, se você está comigo, né? Se você está me acompanhando, está complicado. Pastor, está muito complicado. Não, pastor, estou com você, estou acompanhando. Olha só, estamos fechando aqui o conteúdo, tá? Na explicação que eu vou fazer com os filhos, eu procuro perguntas e respostas, porque geram interação, gera reflexão, gera conexão. Então, isso é muito importante. Eu ponho a criança, o adolescente, para refletir. Não é só uma coisa chata, que eu vou falar um monte de coisa, ele vai estar pensando em 10 outras coisas. É um momento de conversa, de bate-papo, sabe? Isso é muito poderoso. É muito mais poderoso que simplesmente você ficar sentado e escutar um sermão. Sermão até tem um lado positivo, mas tem um lado pejorativo também. Ela vem lá mais um sermão, né? Mas a gente pode fazer isso de maneira tranquila. Então eu vou pegar os termos
e eu vou explicar para os meus filhos. Eu faria mais ou menos assim. Pegaria na mão isso aqui e falaria assim, ó, pergunta e resposta, tá? É bate-papo. Filhão, o que é isso aqui? Ele ia olhar e ia falar, pai, isso é uma forma, né? E eu ia falar assim, quando eu coloco o bolo aqui dentro desse molde, dessa forma, qual é a forma que o bolo vai tomar? E veja, são perguntas óbvias, né? Mas que vão construindo um pensamento na cabeça dele. E ele vai dizer, pai, a forma do bolo vai ser desse molde aí, dessa forma. E aí eu vou falar, muito bem, muito bem. Porque o texto diz que o sistema do mundo tem uma forma. E que nós estamos sendo pressionados a assumir essa forma. E agora, conversando com ele, eu ia perguntar assim, mas o que o texto diz sobre esta forma do mundo? O que a gente tem que fazer? E aí ele responderia que o texto diz para a gente não tomar esta forma. Certo? Mas como que a gente não vai tomar essa forma, filho? O que o texto diz para a gente fazer? Ele vai ler e vai dizer, não, a gente precisa transformação, a gente precisa de transformação. E eu vou perguntar para ele, o que é transformação? Veja, tudo aquilo que eu estudei, eu só estou batendo papo com ele agora. O que é transformação? Ele vai falar, pai, eu não sei dizer o que é transformação. Se ele fala que não sabe, você fala, não, transformação é mudar de forma. Quer ver? Pensa numa coisa. Antes de uma borboleta surgir, o que ela é? Ele ia responder, é uma lagarta. Então, quando a lagarta passa a ser uma borboleta, ela passou pelo processo de transformação. Ou seja, ela mudou de forma e de natureza. Você sabe como chama esse processo? Não sei, pai, como é que chama? Aí você fala metamorfose. Você vai estudar em ciência. Ah, pai, lembrei. É mesmo, eu vi isso na aula de ciência. E é importante porque quando o texto fala sobre transformação, é exatamente isso que ele quer dizer. Mudar de forma, mudar de natureza. O texto quer que a gente deixe de ser lagarta para ser borboleta. O mundo tem uma forma de lagarta, mas Deus tem uma forma de borboleta. E filho, como é que a gente pode passar por essa transformação? O que o texto diz? Ele vai dizer pela renovação da mente. E eu vou perguntar para ele, como é que a gente renova a mente? E ele vai dizer, não sei, pai. Como? Né? Não sei, pai, como? Aí vai a aplicação. Você fala, peraí, ó. A gente renova a mente pela palavra de Deus, pelo nosso relacionamento com o Espírito Santo, com a influência de pessoas, com aquilo que você está ouvindo, que você está vendo no seu celular, com aquilo que você está jogando, com os lugares que você frequenta, com aquilo que a gente está dando ouvidos, estudando. Né? E aí você explica um pouco, uma parte importante, e você pergunta, filho, mas quando a gente faz isso? Quando a gente de fato experimenta essa transformação, o que o texto diz que a gente vai experimentar? Ele vai olhar o texto e vai dizer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu vou fechar dizendo, viver, filho, a vontade de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer. Não é uma vida ausente de problemas e aflições, porque o próprio Senhor Jesus disse que nós teríamos aflições, mas é uma vida cheia da plenitude de Deus, é o centro da vontade de Deus. Eu vou virar para ele e falar, amém, filhão? Ele vai virar para mim e vai dizer, amém. Então veja, a gente passou aqui e fez nessa conversa um bate-papo e eu transferi para ele aquilo que eu entendi e que eu estava vivendo, esse processo de transformação. E faço essa transferência, então, de uma maneira simples, de uma maneira que até mesmo uma criança consegue entender. Quem pode dizer amém aqui? Terminamos essas 3 etapas. Você está comigo? Está animado? Respira fundo aí. Vai no 1, 2, 3, a gente dá uma bate-palma para a gente ir pro desenrolar aqui. 1, 2, 3 e... Só me ajuda com que horas nós estamos aqui? 21 e 26. Ok. Estamos caminhando agora para o fim. Me diga o que você achou desse conteúdo, né? De você entender, de você viver e de você ensinar a palavra de Deus aqui no chat. Olha só, a palavra de Deus é fascinante, não é? Pena que muitos ainda estão usando ela como uma caixinha de promessas e ainda assim quando as coisas estão difíceis. Às vezes só abre no final do culto, né, de domingo. E sabe de uma coisa? Se as pessoas pudessem entender que essa palavra, que a Bíblia, é o meio pelo qual o próprio Senhor, o Senhor do Universo, usa para falar diretamente ao nosso coração.
A palavra de Deus, querido, existe consolo para aquele que sofre, existe descanso para aquele que está sobrecarregado, existe esperança para o abatido, amor para o rejeitado, existe um caminho de paz, alegria e justiça para aquele que lê e segue as instruções desse livro. Ah, querido, a Bíblia é o nosso meio de conhecer o coração de Deus, de ouvir a sua voz. Como podemos então dizer que queremos mais de Deus se não queremos, que queremos mais do Senhor, que queremos mais ouvir a sua voz, se não nos dedicarmos a conhecer as Sagradas Escrituras? A resposta de todo aquele que se diz apaixonado por Jesus é que tem que ser apaixonado também pela sua palavra, porque a palavra revela quem Ele é. Você quer se alimentar mais dessa palavra? Você quer se aprofundar no conhecimento de Deus? Você quer ser capaz de ler, entender e discipular a sua casa com confiança, seguindo a palavra de Deus? Sabe, a missão de hoje aqui é mostrar para você e para quem quiser ouvir que se a gente aprender a interpretar a Bíblia e falar sobre verdades complexas de uma maneira simples, nós, nossos filhos e todas as pessoas à nossa volta serão capazes de entender o Evangelho e viver conforme a palavra de Deus. E é por isso, meu amado, meu querido, que eu quero te convidar a se aprofundar na palavra de Deus junto comigo, por meio da formação bíblica pura e simples. E é isso que eu quero te apresentar agora. Nós já terminamos o conteúdo da aula inaugural e eu quero contar para você como que é essa formação. Ler a Bíblia inteira é o sonho de muita gente. E eu sei que ela é longa. Muitos começam a ler e não demora muito para que as palavras comecem a ficar difíceis. De repente surge um monte de nomes estranhos e tipos de sacrifícios. E às vezes você até se pergunta se o livro de Levíticos e Números precisavam mesmo estar na Bíblia. Mas isso acontece porque tudo aquilo que a gente não conhece bem se torna difícil de entender. E se a gente não entende, a gente tem muita dificuldade para perseverar. Eu sei que é chato ouvir alguém falando o que você não entende. Mas por outro lado, como é bom ouvir aquilo que a gente precisa na hora certa. A Bíblia não é chata. Ela realmente tem o que nós precisamos. Mas é necessário aprender a interpretá-la da maneira correta para compreender a perfeita vontade do Senhor. Foi para te ajudar nessa jornada que eu criei a formação bíblica pura e simples. Nela eu vou te ensinar como ler e compreender a Bíblia, do início ao fim. E vou te dar exemplos práticos para que você desenvolva seu relacionamento com Deus, cresça em maturidade espiritual e se sinta preparado para discipular sua casa e instruir seus filhos na palavra do Senhor. Sou aqui de Mato Grosso do Sul, sou Aldenir, faço parte da primeira turma do curso de formação bíblica pura e simples. É com muita alegria que eu estou aqui para dar esse depoimento, porque como nova convertida eu tinha a necessidade de aprender e de vivenciar, realmente o que a Escritura nos proporciona. E eu carecia de entendimento do que eu lia, do que era transmitido através da palavra de Deus. Hoje eu olho a Bíblia com outro olhar, porque eu me sinto um pouco mais preparada, E eu me sinto em um outro patamar na minha vida espiritual, porque esse curso me fez crescer no entendimento. Bom, irmãos, deixa eu ler alguns comentários aqui. Está lendo o comentário do Augusto. Diz assim: excelente organização do conteúdo, ajudando a compreensão da Bíblia como um todo, seu contexto histórico, cronológico, temático e especialmente dos atributos especiais da palavra. Olha que interessante, né? Alguma coisa bem organizada para ficar fácil a didática. Muito bom. Obrigado. Deus abençoe, meu irmão Gustavo. Outra aluna aqui, a Fernanda. Augusta? Augusto. Primeiro foi do Augusto. Acho que eu falei errado aqui, mas era do Augusto. A segunda aqui é a Fernanda. Maravilhosa explanação. Em menos de 20 minutos, percorrer os principais eventos da Bíblia me fez relembrar de tantas coisas que já li e assisti.
cada vez mais absorvendo uma informação nova. Então aqui, possivelmente é uma das aulas que a gente faz o panorama da Bíblia toda, né? Uma aula muito interessante para a gente construir aquela visão panorâmica, né? Porque quando a gente tem essa visão panorâmica, a gente consegue pegar qualquer livro da Bíblia para entender. Então, essa aula é muito importante. Muito bom. Obrigado, Fernanda. Deus abençoe. Um outro comentário aqui da Mariana Alves. Fiquei encantada com a aula. Resumiu a Bíblia em uma simplicidade, de uma forma tão fácil. Cheguei a parar de escrever só para ouvir atentamente. Deus continue te abençoando e lhe inspirando. Então aqui o comentário de quem? Deixa eu ver de novo aqui. Da Mariana. Mariana. Está falando aqui da clareza, da simplicidade, da forma fácil de aprender. Louva a Deus. Sabe, meus irmãos, eu mesmo às vezes nem acho que eu sou tão simples. Eu acho que às vezes eu penso até um pouco difícil. Às vezes eu penso mesmo. Mas realmente nessa formação, cada aula foi feita com muita dedicação para transferir algo simples, claro, objetivo, para você do outro lado aí ser extremamente abençoado e poder entender e viver na prática. Cada aula, para você ter ideia, tem um desafio, né? Isso é um ponto muito importante. O desafio, você tem uma atividade para fazer, porque é a atividade que vai fazer você crescer. Eu vou desafiar você a pregar o evangelho, vou desafiar você a fazer uma boa ação, vou desafiar você a fazer um devocional para o seu filho, fazer uma oração. Tem vários desafios, porque conforme você vai caminhando, você vai pondo em prática e a sua vida vai sendo transformada. Deixa eu falar de mais alguns bônus que você vai receber aqui na formação, tá bom? A gente tem algumas masterclass, que são aulas que vão ser dadas ao vivo, tá bom? A gente deve dar aqui, ainda nesse ano, nós vamos dar 3 masterclass, uma que vai falar sobre identidade, visão e valores da família. Eu não sei se você sabe, espera um pouquinho, deixa eu pegar uma coisa aqui. Aqui, ó. Não sei se você sabe, mas esse aqui, se você assiste ao quadro da minha família. Está aqui, ó, tem o nome da minha família. A gente tem uma identidade, meus irmãos. Nós somos a família Turano Firage. Os meus filhos fazem parte dessa família. Nós não estamos ali, não. Nós somos uma entidade. Pense nisso, uma família forte. Aqui estão os nossos valores. Aqui no meio, o amor. E aqui embaixo tem a nossa visão. A nossa visão. 2 Timóteo 2:2. Ser e fazer discípulos. Diz o texto assim: e as coisas que me ouvi dizer, na presença de muitas testemunhas, confiem a homens fiéis e que também sejam capazes de transmitir a outros, ser discípulos e fazer discípulos. O meu esforço é que os meus filhos possam transmitir tudo aquilo que eu tenho transmitido para eles. Não pode parar, tem que passar de geração em geração, tem que passar de um para o outro. Esse é o processo de discipulado. Gostou do quadro? Aqui, ó, família Turano Firage. Aliás, um beijo para minha esposa. Infelizmente eles não puderam estar aqui, para o João, para o Natan. Um beijo a todos vocês. Amo vocês. Nessa masterclass, eu vou ajudar vocês a criarem isso. Porque não é um quadro que vocês vão criar, mas é uma mentalidade que vai guiar a sua família. Na masterclass Gestão do Tempo, você precisa priorizar o seu tempo. Isso, irmãos, o texto que a gente leu aqui, né, em primeiro lugar, o reino de Deus, sua justiça, a gente precisa reorganizar, pôr os pingos nos is, tirar coisa da agenda, colocar coisas. Aqui a gente precisa ser prático, porque muitas vezes por não gerenciar a agenda, deixamos Deus para o último. É uma ação intencional. A terceira masterclass aqui é por ordem na família. A gente precisa pôr ordem no nosso interior, precisa pôr ordem no nosso coração. Mas essa ordem que Deus nos dá no nosso interior, ela precisa transbordar na nossa casa e na nossa família. Então essas 3 masterclass aqui são incríveis, você tem que participar delas, tá bom? Você estando aqui na formação vai participar, eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida, na vida da sua casa. E a gente também tem mentorias exclusivas, são 4, tá bom? Uma do processo de ler, outra do processo de entender, outra do processo aplicar e outra do processo ensinar. Essas 4 mentorias, ela faz uma espécie de um resumão
dessas 70 aulas e é muito importante e foi uma interação ao vivo, foi muito legal. Além disso, todas as aulas têm as apostilas em PDFs, tá bom? Com o resumo de cada aula e a gente tem um grupo lá no WhatsApp. E o que é, irmãos, que eu acho que é o mais importante nesse momento aqui, não que seja o mais importante, mas de fato é algo que vai fazer toda a diferença. Junto com todo o treinamento, com as masterclass, com as mentorias, nós vamos ter um acompanhamento semanal. Então eu, pessoalmente, vou conectar lá, a gente vai estar juntos, vamos tentar entender onde você está, qual a sua dificuldade. Sempre eu vou trazer algum conhecimento adicional lá também, talvez um livro, talvez um capítulo, talvez um tema, para a gente ir crescendo junto, mas para a gente ir fazendo um movimento, para a gente criar também ali esta comunidade, sabe? Para a gente crescer junto, vamos dar a mão todo mundo junto e ninguém vai ficar para trás. É um momento de suporte para aqueles que precisam de ajuda, então eu vou estar ali toda semana, como eu falei ontem, eu vou falar de novo, possivelmente a gente vai ter 2 horários, porque aqui é importante que você esteja ali, a gente vai gravar, vai ficar gravado na plataforma, mas é importante também que você esteja ao vivo ali, porque isso ajuda numa conversa, você faz a sua pergunta, eu já vou responder ali na hora, e essa interação ela é muito, muito importante. E nós também decidimos que a gente vai prorrogar até hoje, né, às 23h59, os bônus especiais que a gente tinha colocado ontem. Então todo mundo que fizer inscrição até às 23h59 vão ter 2 bônus exclusivos, que são mais 3 meses de acesso, né? A plataforma, a escola tem duração de 12 meses, mas você fazendo hoje, você vai ter mais 3 meses, né? O total de 15 meses, inclusive com acompanhamento. E também eu estou separando aqui 30 dos esboços da minha pregação, vou fazer uma seleção deles, né? A gente vai disponibilizar daqui um mês, mais ou menos, isso, porque tem que juntar, eu vou selecionar os 30 mais elaborados aqui, a gente vai montar isso tudo num e-book ou num PDF, tá bom? E vai entregar também para você poder usar na sua casa, num culto familiar, para você poder usar na sua igreja caseira, no seu grupo pequeno, tá bom? Ou mesmo na sua igreja, de repente você tem a oportunidade de ministrar, tá bom? Bom, quis reforçar tudo isso, quero pensar com vocês algumas coisas agora aqui, tá bom? Antes da gente ir, quero só dizer que o link vai ser disponibilizado agora no chat, tá lá no chat, corre lá, faz a sua inscrição. Dezenas de irmãos já se inscreveram ontem, eu quero que você esteja dentro dessa inscrição agora também. Corre lá, faz sua inscrição e depois você já volta dizendo aqui, pastor, me inscrevi. Ó, deixa eu pensar com você algumas coisas que surgem dúvidas e perguntas. Depois que eu falei tudo isso, às vezes tem dúvidas na nossa cabeça. Tem pessoas que pensam assim, pastor, já tentei estudar a Bíblia antes, mas sempre acabo desistindo. Por que agora ia ser diferente? Olha, eu bem sei que é frustrante a gente começar e terminar, e não conseguir terminar, tá bom? Ficar pelo caminho. E isso é mais comum do que você imagina. Mas essa formação tem esse objetivo, especialmente das pessoas não pararem pelo caminho, tá bom? Não é só sobre o conteúdo, mas é sobre todo o suporte que você vai ter aqui, recebendo da gente, principalmente, meus irmãos, com esse acompanhamento semanal, para você não caminhar sozinho e para você não ficar pelo caminho, tá bom? Tem métodos práticos e esse acompanhamento próximo certamente vai trazer para você ali motivação para você caminhar e chegar até o final. Então esse é um ponto bastante importante, tá bom? Esse encontro semanal aqui é chave para esse progresso. Ó, outra coisa que às vezes as pessoas perguntam, pastor, não sei se eu vou conseguir acompanhar o conteúdo, porque ele parece avançado demais. De repente eu dei a aula de ontem, a aula foi muito complexa, talvez. Pastor, foi muito complexo, deu até um negócio da barriga, né? Deixa eu te falar, é normal às vezes a gente sentir medo, a gente não sabe o que a gente vai encontrar lá, né? É natural, mas eu quero te tranquilizar, porque a formação, ela foi pensada para ser acessível a todos, inclusive para pré-adolescentes e adolescentes, tá bom? Independente do conhecimento bíblico. Cada lição, ela explica de forma simples e clara, sem pressa, tá bom? Foi exatamente nesse pensamento, para ajudar as pessoas a crescerem na palavra. Se você está começando do zero, a formação bíblica é para você, tá bom? E o melhor, você vai ter suporte ali, caso surgir dúvidas, para você poder saber para onde você vai. Ó, pastor, eu não tenho muito tempo para me dedicar ao estudo. Como que eu resolvo isso? Eu sei que a vida é corrida, porque a minha também é, e o tempo é sempre curto. Mas eu quero dizer
que você precisa priorizar a sua vida espiritual. Tem que ter um investimento de tempo aqui. Não adianta nada se você... pastor, eu vou comprar o curso e eu não sei se eu vou fazer. Você faz, não compre então, meu irmão. Eu quero que você esteja aqui, mas que você esteja presencialmente. Eu quero que você participe. Esse é o objetivo, tá bom? Então a boa notícia é que a formação ela foi feita de uma forma para encaixar na sua rotina. As aulas são gravadas, então você pode acomodar isso conforme a sua agenda. Agora, eu formei lá também 3 roteiros. Um roteiro mais intenso, médio e um mais suave. Justamente para você fazer dentro do seu ritmo, tá bom? Então aqui, certamente, existe uma estratégia para você cumprir aqui essa formação que já está disponível lá com aqueles cronogramas, tá? Pastor, eu não tenho certeza se esse curso vai fazer diferença na minha vida. E eu te entendo também, porque quando a gente vai investir, a gente quer ter confiança, né, que aquilo ali vai valer a pena. Então, meu irmão, o que eu posso dizer aqui? Eu posso dizer, se eu falar que não, eu garanto para você, não é a coisa que vai funcionar. O que eu vejo é como isso tem ajudado a vida dos alunos. Essa é a diferença real, né? Não trata apenas de conhecimento teórico, mas trata ali de como as pessoas têm as suas vidas transformadas, né? Então, essa transformação, claro que vai precisar do seu comprometimento. Mas se você der esse passo, se você se comprometer, eu tenho certeza que essa formação vai ser uma ferramenta nas mãos de Deus para transformar a sua vida. Outra coisa, pastor, já ouvi de muitas pessoas antes, né? E chega a ser frustrante. Vamos pensar junto aqui nessa resposta. Peraí. Já participei de cursos, seminários, e ouvi já e foi frustrante porque não mudou nada. Olha, a formação, ela não é apenas um curso, tá bom? É um convite para você ter uma transformação de vida. Como eu disse, as aulas têm desafios práticos. Eu não estou te ensinando ali e só querendo te explicar o texto. Eu estou ali te incentivando, meu irmão, a você aprender o texto, a você fazer a sua vida devocional, a você discipular a sua casa. Então, a formação ela é feita para te colocar em marcha. Não é para encher a cabeçona, entendeu? É para te colocar em marcha, para você pôr a mão no arado e não olhar mais para trás. Eu tenho certeza que isso é uma experiência transformadora. Essa é a abordagem da formação, tá bom? O curso parece bom, mas eu precisava de algo mais básico ou até uma coisa mais avançada. Meu irmão, assim, a beleza da formação aqui é que ela pode ser encaixada para todos os níveis. Ela pode servir ali para quem está começando e não sabe nada. Porque eu vou construindo o pensamento aula a aula e módulo a módulo. É uma construção. Você que, por exemplo, já conhece bastante da Bíblia, alguns módulos vai ser revisão. E outros para interpretação, módulos que vão falar sobre como trabalhar ali com família, como fazer as aplicações e até mesmo o ensino, você vai ver ali que é uma construção e que vai ser muito valioso para a sua transformação aí na sua jornada. Não é um curso, é uma formação para formar em você um discípulo de Jesus Cristo. Agora, você precisa dar o passo e entrar e se dedicar também. Pastor, eu prefiro aprender sozinho no meu próprio ritmo. E não tem problema nenhum, porque você vai estudar os materiais, as aulas, tem os PDFs. Você que gosta então de ler, tem todo o material escrito também para você ir lá e crescendo nisso. Então, também é bem adequado para você. Com a formação, você mantém a sua liberdade de crescer no seu ritmo, tá bom? E acho que o ponto principal aqui é o suporte semanal, tá bom? Qualquer, vamos dizer assim, dor de barriga, você levanta a mão lá e a gente vai poder te direcionar para dizer qual é o melhor caminho para você seguir ali e para você não ficar estagnado e você crescer, tá bom? Pastor, estou passando por um momento difícil, não sei se consigo me comprometer agora, tá bom? Bom, meus irmãos, qual que é o ponto aqui? Eu sei que a gente passa por momentos difíceis, a gente fica sobrecarregado, mas às vezes é nesses momentos que a gente precisa mais da palavra de Deus, tá bom? A formação não é uma coisa para ser uma sobrecarga na sua vida, mas é uma maneira de você construir devoção, tá bom?
A palavra de Deus ela é muito clara lá em Mateus 11. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. A formação faz esse convite de você vir a Deus e descansar nele, aprender dele. Aprendam de mim que o meu jugo é leve e vocês vão encontrar descanso para suas almas. O primeiro modo, para você ter ideia, é Bíblia e a vida devocional. É um convite para você caminhar com Cristo, descansar nele e crescer nele também. Tá bom? Respondi aqui algumas dúvidas que surgiram, perguntas que geralmente fazem, para você ficar com bastante tranquilidade. Olha, meus irmãos, é muita coisa que a gente conseguiu condensar, trabalhar aqui. Eu coloquei todos os meus 18 anos que eu tenho me dedicado aqui às escrituras, dedicado a ensinar e aprender. Eu me esforcei muito, a nossa equipe aqui tem mais de 20 pessoas trabalhando para condensar todo esse conhecimento com uma estratégia para gerar transformação. É um conteúdo muito, muito especial, tá bom? Que eu compartilho aqui toda a minha trajetória, minha experiência, né? Com centenas de vocês. E eu reforço, isso aqui é um cumprimento, meu irmão, da palavra que Deus tem me dado sobre a minha vida e sobre a minha casa. Eu não disse isso no meu testemunho, mas eu comecei a pregar a palavra de Deus uma semana depois que eu me converti. Eu tinha um texto e eu precisava pôr aquele texto para fora e explicar. Esse negócio não é uma coisa que eu quis fazer, é uma coisa que Deus me conduziu a fazer, sabe? E hoje, dezenas de pessoas já realizaram a inscrição na formação, né? E isso é muito gratificante, né? Eu estudei 4 anos no seminário, investi muito tempo em livros, em cursos, muitos recursos, atendimento pastoral, discipulado caseiro, horas e horas gastas com o estudo da palavra de Deus. Só minha esposa sabe lá o quanto que eu me dedico no estudo, né? E eu me alegro, meus irmãos, de todo o coração de ser uma ferramenta aqui nas mãos de Deus. A minha oração sempre é: Deus, me usa para que eu possa ser uma ferramenta nas tuas mãos, sabe? E hoje você pode ter acesso a tudo isso e o investimento que você vai ter que fazer para ingressar na escola é menos do que R$50 por mês por um período de 12 meses, tá bom? Posso dizer que esse valor é até um valor simbólico de tudo que a gente entrega na formação. Se você for procurar outros treinamentos semelhantes, você vai ver que o valor chega a mais de R$150 por mês, tá bom? Mas eu acredito que esse valor é um valor bastante justo, né? Eu e o nosso time entendemos aqui bem adequado para tudo que está entregando. E, irmão, se isso fizer falta para você, olha, eu entendo, não faça parte, mas se você conseguir, invista no seu conhecimento bíblico, invista na sua formação, tá bom? Eu mesmo falo como alguém que estou constantemente investindo mais e mais em cursos e livros, tá bom? Ó, minha equipe vai enviar o link para inscrição, tá lá no chat, clica lá, faz a sua inscrição, depois você volta aqui e diz: eu estou dentro. Já quero parabenizar aqui todos aqueles que se inscreveram ontem, todos aqueles que vão se inscrever hoje também, é uma alegria. E quero te lembrar ainda, se você se inscrever, você tem 7 dias de garantia, então pode entrar na formação, ver como ela funciona, pode entrar lá, ver as aulas que estão todas liberadas já na plataforma, tá bom? Se for alguma coisa que você não esperava, não tem problema, você pode fazer o cancelamento até em 7 dias, sem nenhuma burocracia, né? Eu tenho certeza que você tenha toda essa liberdade, e é muito simples, inclusive, fazer o cancelamento. Isso, inclusive, é para que você tenha essa liberdade de entrar lá, fazer a sua inscrição e sair caso você, de repente, não entenda que foi adequado para você, tá bom? Então, vai lá, se inscreve sem medo, experimenta a plataforma, assiste umas aulas lá e depois você pode tomar sua decisão definitiva. O link está aqui no chat. E antes da gente fechar aqui, eu quero ver se tem dúvidas. Eu não sei se o Gabriel está aí, o Gabriel vai me ajudar aqui com umas dúvidas. Vai lá, Gabriel. Pastor, tenho medo de estar na turma e não conseguir acompanhar o ritmo dos outros. Olha só, a pergunta é: eu estou na turma e eu estou com medo de não conseguir acompanhar o ritmo dos outros, né? Assim, você não precisa ter essa preocupação, porque cada aluno faz o seu ritmo, tá bom? Quando a gente faz as aulas dos acompanhamentos,
Ali vai ter uma pessoa que de repente vai estar no módulo 3, outro no módulo 2, mas ali a gente vai tirando dúvidas e apoiando e motivando. Então isso você não precisa ter essa preocupação, faça no seu ritmo, tá bom? E a gente vai construindo junto. E se você tiver alguma dificuldade em alguma aula, em algum módulo, você levanta a mão lá e eu vou te ajudar nesse acompanhamento semanal, tá bom? Então... Vale reforçar que o grupo é de apoio, um para motivar o outro mesmo. Isso, e é um grupo de apoio justamente para a gente criar essa comunidade de apoio, entendeu? Um vai ajudando o outro, eu estou ali, mas a gente vai se ajudando mutuamente para a gente construir esse movimento e eu tenho certeza que você vai ter o apoio necessário aí para concluir no seu ritmo, tá bom? Pastor, se eu começar em um cronograma, eu posso mudar no meio do caminho? Eu comecei num cronograma mais lento e agora eu quero para um cronograma mais intenso. Ou eu comecei num cronograma mais intenso e quero ir para o mais lento. Pode? Claro que você pode. Pode sim. O cronograma é uma proposta para você fazer o cumprimento das aulas, sabe? Tá lá feitinho, você imprime, coloca na geladeira, vai riscando a aula que você vai ultrapassando para você fazer o seu acompanhamento. Mas de repente, pastor, eu vou seguir o cronograma, mas cada vez que eu terminar o módulo eu quero pegar uma semana de descanso. Você pode fazer isso, tá bom? Pastor, esse módulo tá tão bom que eu quero acelerar um pouco mais. Acelera, não tem problema, porque ele tem a flexibilidade de você fazer no seu tempo, né? Tem aluno, por exemplo, que já no período de férias, em julho, por exemplo, ele falou, no período de férias eu também não vou fazer a formação, pastor. Eu falei, então fique tranquilo, volta depois das férias a essa possibilidade tranquila, tá bom? Mais uma pergunta, Gabriel. Pastor, vai ser liberado o certificado ao final? Sim, tem o certificado no final que é liberado, tá bom? Que você recebe aí com a conclusão da formação dos 7 módulos, tá bom? A formação em si são 7 módulos. Tem muito mais conteúdo, né? Muitos conteúdos que eu também vou criando, por exemplo, eu acabei de fazer o desafio de Gálatas. Aí a gente vai ver para colocar na plataforma também. Então, a gente vai concentrando na plataforma muito conteúdo, mas a formação, quando você terminar os 7 módulos, você pode receber o certificado sim. Pastor, outra dúvida aqui, ó. Pastor, o acesso é imediato? Sim, o acesso é imediato. Você preencheu os dados, tudo, fez o pagamento, né? Aí você já vai receber no seu e-mail as informações direitinho para fazer a sua senha, fez lá. Hoje mesmo você já entra lá, já consegue ver as aulas. E também já tem lá, dentro da formação, tem uma aula bem curtinha para você entender como que faz para acessar o grupo do WhatsApp. Você já clica lá, já entra no grupo do WhatsApp, aí você já vai estar comigo aqui, a gente já está conversando. Certamente nesse momento onde entra muitas pessoas, tipo aquelas 2 semanas, 3 semanas, que tem muita dúvida do tipo, pastor, não estou encontrando tal coisa, como que eu faço para acessar a apostila? Porque as pessoas estão acostumando ali com a plataforma, então são semanas que tem dúvidas técnicas de como usar, mas hoje mesmo, se você fizer aqui, você já está dentro da plataforma e no grupo do WhatsApp. Pastor, sou líder, essa formação me ajudará? A pergunta é, sou líder? Já é líder. Essa formação vai me ajudar? Meu irmão, deixa eu ser muito sincero com você. Vai ajudar muito, muito, tá bom? Porque essa formação, ela vai pegar você na sua mão e vai te ensinar sobre o panorama da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Vai te ajudar, sabe o quê? A interpretar a Bíblia. Vai te ajudar a fazer as ministrações dos devocionais. O que é um devocional? Devocional não é nada mais, nada menos do que uma pregação mais curta, tá bom? Então você vai ter ali todos os elementos que você poderia aplicar, por exemplo, num grupo pequeno, numa igreja caseira, e você vai aprender ali como fazer uma ilustração, como fazer a explicação de um texto, como fazer a aplicação do texto. Então, ele é fundamental. Meu irmão, eu vou dizer até uma coisa, até para pastor. Eu sou pastor e tudo mais, faz sentido? Meu irmão, faz sentido. Sabe uma coisa que falta muito na vida dos pastores? Eles sentar com os filhos deles para ensinar a palavra de Deus. Né? Tem que começar em casa.
Então veja como é importante, e eu digo isso aqui, meu irmão, não com soberba, pelo contrário, porque eu também na minha caminhada, nem sempre eu fiz lá todo o tempo. Eu também tive o João já está com 14 anos, nesses 14 anos eu tive altos e baixos ali de disciplina, entende? A continuidade não é estar em disciplina todo o tempo, mas é perseverar mesmo diante de altos e baixos. Então tenho certeza que vai ser útil para você que é líder também. Pastor, essa pergunta agora é minha, então. Pode perguntar. Eu queria saber assim, se esse curso, o senhor desejaria ter acesso a ele antes, quando o senhor era mais novo aí? A pergunta é a seguinte, se eu desejaria ter acesso antes. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Isso aqui do meu coração, eu li a Bíblia acho que 3 ou 4 vezes, quando eu acho que eu tinha lido a 4ª vez. É muito difícil de você entender a cronologia do Antigo Testamento. É muito difícil. Os livros não estão em ordem cronológica, eles estão em ordem agrupadas por tipos, né? Para você juntar todos os livros e construir essa ideia de cronologia, é muito difícil. É muito difícil. E eu vou dizer para você que eu só aprendi isso quando eu cheguei no seminário. Eu acho que eu já tinha 4 ou 5 anos de crente, e eu vou dizer para você que essa aula, quando eu vi, a minha cabeça rachou no meio. Eu falei, meu Deus do céu, aprendi o Reino do Norte e o Reino do Sul, entendi Israel, entendi Judá, coisas são simples, mas muda completamente a forma como você vai ler a Bíblia. O livro de Jó é lá nos patriarcas. Patriarcas, né? Às vezes pergunta para a pessoa, Moisés é antes ou depois de Abraão? As pessoas não sabem, né? E Isaías é antes ou depois do rei Davi? Eu não sei também. Aonde que está Isaías, né? Então, meu irmão, só essas aulas do panorama do Antigo Testamento, panorama do Novo Testamento, vai criar na sua cabeça, na sua mente aqui, uma visão tão holística que a forma de você ler a palavra de Deus nunca mais vai ser a mesma. Tá bom? Respondi, Gabriel? Respondeu. Deixa eu ver, tem um fechamento aqui. Gente, estamos chegando no final, queria agradecer você que está até aqui. Pastor fala, hein? Olha, já dá quase 1h30 aqui. Queria agradecer muito a sua participação. Queria parabenizar você também que já fez a sua inscrição aqui. Dezenas de pessoas já fizeram ontem. Tenho certeza que dezenas estão fazendo agora também. Quero que você compartilhe essa aula. É a última aula, tá bom? Compartilhe. Se você não curtiu, curte. Compartilhe, deixe seu comentário. Faz um post lá me marcando. Depois eu vou fazer o repost. E eu quero terminar aqui fazendo uma oração, agradecendo a Deus por esse seminário, pela possibilidade da Escola de Formação Bíblica Pura e Simples, que pela escola a gente está podendo fazer esse seminário de forma gratuita. Então isso para mim é um grande privilégio e eu tenho visto como a escola tem abençoado muitas famílias. Então quero orar agradecendo a Deus. Tenho certeza que esse seminário tocou a vida de pessoas e tenho certeza ainda que vai tocar, porque esse material está gravado, a gente vai retransmitir, ainda muita gente vai ser alcançada. Quero te convidar a orar comigo, tá bom? Senhor Deus, muito obrigado por esses 3 dias que estivemos aqui reunidos no Teu nome. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer ainda. Muito obrigado porque o Senhor é fiel. Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho plena convicção que pessoas foram tocadas pela Tua palavra. Eu tenho certeza, Pai, que pessoas foram transformadas só nesses 3 dias. Pessoas escutaram o Teu Evangelho pela primeira vez aqui, Senhor. Pessoas foram despertadas, pessoas foram edificadas e eu te louvo por isso. Mas eu quero te agradecer também por tantas pessoas que entraram na formação e que vão ter as suas vidas impactadas, transformadas. Eu quero te louvar, te bendizer e clamar agora, até interceder, Senhor, que essas pessoas sejam transformadas pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no Espírito Santo, e que essa formação seja uma ferramenta nas mãos do Senhor, do nosso Deus. Muito obrigado, Pai. Te agradeço por esse tempo, te agradeço por todas as pessoas que estão envolvidas aqui no seminário, que ajudaram, Senhor, abrindo uma porta, trazendo uma água, operando um computador, preparando algum material aqui. Quero te agradecer e louvar o Teu santo nome por tudo isso que está acontecendo, por tantas e tantas pessoas que foram alcançadas. E nós louvamos o Seu nome aqui e entregamos tudo que fizemos nas Suas mãos, no nome santo de Jesus Cristo. Ao Teu nome, Senhor, seja toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação, domínio, hoje e para todo sempre. E nós, reunidos aqui, oramos e dizemos em nome de Jesus, amém.
Amém, meu irmão? Deus abençoe. Foi uma alegria poder estar aqui, também sempre uma grande responsabilidade. E o link está aí, vai hoje, se inscreve até as 23h59, aproveita, experimenta. Caso você não gostar, tenha a liberdade de depois sair, fique bem tranquilo contra isso. Mas vai lá, acessa, veja tudo que faz parte e eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Um grande abraço, Deus abençoe, paz do Senhor, tchau! Olá, sou a Silvia, tenho 46 anos e atualmente resido na Suíça. Sou casada com o Simão, tenho 2 filhas, a Bárbara com 17 anos e a Simone com 6 anos. Antes de iniciar esta formação, eu já tinha feito várias pesquisas em plataformas na internet direcionadas a estudos bíblicos, mas nenhum deles era direcionado a que eu fizesse um estudo bíblico sozinha, o passo a passo, as bases necessárias. Entretanto, através do Instagram, conheci o pastor Ricardo, num dos devocionais com os filhos, e eu achei aquilo tão criativo, tão original, a forma como ele ensina a palavra de Deus aos seus filhos. Surgiu a abertura para a formação, iria iniciar em junho. Eu inscrevi imediatamente, foi um presente de aniversário para mim mesma. E agora quero compartilhar com vocês a minha mesa de estudo. Aqui está o meu caderno, onde eu tomo as anotações de todas as aulas. Neste momento estou no módulo 4. Também tenho as minhas bíblias, devido ao trabalho, trabalho fora de casa, trabalho em casa, então decidi fazer o meu estudo de modo suave. Portanto, sempre, no mínimo por semana, dedico-me 3 vezes às aulas. Com esta formação, eu aprendi hábitos espirituais a aplicar na nossa vida, desde a leitura diária da Bíblia, a oração, a meditação, e as aulas são muito simples, diretas, objetivas, em que nos oferece as ferramentas certas, os métodos para a gente aprender a fazer um estudo da palavra, passo a passo, de forma simples e bastante eficaz. Olá, sou a Silvia, tenho 46 anos e atualmente resido na Suíça. Sou casada com o Simão, tenho 2 filhas, a Bárbara com 17 anos e a Simone com 6 anos. Antes de iniciar esta formação, eu já tinha feito várias pesquisas em plataformas na internet direcionadas a estudos bíblicos, mas nenhum deles era direcionado a que eu fizesse um estudo bíblico sozinha, o passo a passo, as bases necessárias. Entretanto, através do Instagram, conheci o pastor Ricardo, num dos devocionais com os filhos, e eu achei aquilo tão criativo, tão original, a forma como ele ensina a palavra de Deus aos seus filhos. Surgiu a abertura para a formação, iria iniciar em junho. Eu inscrevi imediatamente, foi um presente de aniversário para mim mesma. E agora quero compartilhar com vocês a minha mesa de estudo. Aqui está o meu caderno, onde eu tomo as anotações de todas as aulas. Neste momento estou no módulo 4. Também tenho as minhas bíblias, devido ao trabalho, trabalho fora de casa, trabalho em casa, então decidi fazer o meu estudo de modo suave. Portanto, sempre, no mínimo por semana, dedico-me 3 vezes às aulas. Com esta formação, eu aprendi hábitos espirituais a aplicar na nossa vida, desde a leitura diária da Bíblia,
a oração, a meditação, e as aulas são muito simples, diretas, objetivas, em que nos oferece as ferramentas certas, os métodos para a gente aprender a fazer um estudo da palavra, passo a passo, de forma simples e bastante eficaz. Olá, sou a Silvia, tenho 46 anos e atualmente resido na Suíça. Sou casada com o Simão, tenho 2 filhas, a Bárbara com 17 anos e a Simone com 6 anos. Antes de iniciar esta formação, eu já tinha feito várias pesquisas em plataformas na internet direcionadas a estudos bíblicos, mas nenhum deles era direcionado a que eu fizesse um estudo bíblico sozinha, o passo a passo, as bases necessárias. Entretanto, através do Instagram, conheci o pastor Ricardo, num dos devocionais com os filhos, e eu achei aquilo tão criativo, tão original, a forma como ele ensina a palavra de Deus aos seus filhos. Surgiu a abertura para a formação, iria iniciar em junho,
Eu inscrevi imediatamente, foi um presente de aniversário para mim mesma. E agora quero compartilhar com vocês a minha mesa de estudo. Aqui está o meu caderno, onde eu tomo as anotações de todas as aulas. Neste momento estou no módulo 4. Também tenho as minhas bíblias, devido ao trabalho, trabalho fora de casa, trabalho em casa, então decidi fazer o meu estudo de modo suave. Portanto, sempre, no mínimo por semana, dedico-me 3 vezes às aulas. Com esta formação, eu aprendi hábitos espirituais a aplicar na nossa vida, desde a leitura diária de Bíblia, a oração, a meditação, e as aulas são muito simples, diretas, objetivas, em que nos oferece as ferramentas certas, os métodos para a gente aprender a fazer um estudo da palavra, passo a passo, de forma simples e bastante eficaz. Olá, sou a Silvia, tenho 46 anos e atualmente resido na Suíça. Sou casada com o Simão, tenho 2 filhas, a Bárbara com 17 anos e a Simone com 6 anos. Antes de iniciar esta Olá, sou a Silvia, tenho 46 anos